Meus irmãos, nós estamos estudando a carta à igreja de Tiatira e não conseguimos terminar na semana passada e queremos fazê-lo hoje para na próxima semana nós continuarmos com a igreja de Sardes. E antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu quero ler aqui o texto da carta à igreja de Tiatira, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada igreja tem uma particularidade. Por isso que, simbolicamente falando, essas cartas representam todos os períodos da igreja até a volta de Jesus. Mas uma igreja pode representar os dias de hoje, mais de uma igreja pode representar os dias de hoje, porque as igrejas têm também cada uma a sua particularidade. Se você sai daqui e vai para uma outra igreja na mesma cidade e você encontra uma particularidades diferentes. Você sai daqui e vai para outro estado, é diferente. Você sai daqui de um estado para o outro, é completamente diferente. Assim, essas cartas, elas são cartas atualizadas de incentivo, de exortações, para que nós aprendamos como agradar a Deus. Nós estávamos falando no último culto sobre a questão da tolerância da igreja que conhecia o status de Jezabel, que não é a Jezabel, mulher do rei Acabe, uma profetisa cultual que casou com o rei Acabe e levou Israel a derrota espiritual até o aparecimento do profeta Elias. Não é aquela Jezabel.
Esta Jezabel, que é chamada por nome pelo próprio Jesus, ela tinha as mesmas características no que diz respeito a desviar os filhos de Deus, a igreja a quem a carta estava sendo endereçada, da fé. O seu trabalho era fazer com que apostatassem da fé. E como é que isto funciona? Você se apostata da fé só quem tem fé. Você não diz que uma pessoa que não recebeu Jesus, que não o conhece, ele pode apostatar da fé. Apostatar da fé é quem conscientemente, voluntariamente, aceitou a Jesus como Salvador e assim todos os seus ensinos, que aceitou os ensinamentos da igreja e seguiu por um tempo, mas de repente, como acontecia no tempo da igreja em Tiatira e acontece nos dias de hoje, essa pessoa é convencida por pessoas da própria igreja que não tem nada a ver com a fé, que não tem compromisso com Deus, e a sua filosofia é: quanto pior, melhor. Não falei que era assim? Eu não falei que ia falhar? Eu não falei que não ia dar certo? Eu não falei que ia fechar? São os profetas do caos que existem em todas as igrejas. E nós não somos melhores do que os outros. Eu queria dizer isso de forma diferente, mas não é possível. Nós vamos ver quem são os verdadeiros escolhidos quando a trombeta soar e Jesus vier arrebatar os seus escolhidos. Isso não vai subir ninguém que não deveria. Não vai ficar ninguém que deveria subir. Todos que são escolhidos por Jesus, que têm compromisso com Ele, que seguem de coração esta fé, quando a trombeta soar, eles serão chamados, arrebatados, transformados à glória. E aqueles que na fé morreram na esperança deste encontro com Jesus, eles ressuscitarão. Acontece que havia em Tiatira uma profetisa, que dominava o pastor, que dominava a igreja, que dominava os irmãos, e somente o próprio dono da igreja poderia lidar com ela. Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso nos dias de hoje? Aqui não tem. Aqui eu tenho certeza que não tem. Eu posso afirmar, afiançar, garantir que aqui não tem falsa profetisa. Tem profetisa, mas de Deus. Que não tem Jezabel. E eu posso falar por mim. Eu posso falar por mim. Pelo menos até agora eu não ouvi nenhum ensino estranho. Porque se eu ouvir, nós vamos chamar ali na salinha, junto com esse povo aqui, tudo brabo, e vai ter que se explicar. Já que a gente não tem aquelas reuniões para colocar ela na frente, aqueles irmãos tudo de cara bonita olhando para... Antigamente era assim, né? Então, imagine uma igreja dessa forma. Que todo mundo sabe que aquela mulher tem influência mais do que o pastor. Como acontecia nessa igreja. Mas essa era uma igreja que tinha qualidades que toda igreja quer ter. Olha o que Jesus diz, aqui não é o líder, não é o líder estadual, não é o líder nacional, não, aqui quem diz essas coisas é quem conhece a igreja, que é Jesus. Ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor,
uma igreja que tinha obras, que estava em atividade, que tinha amor, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha serviço. Então não era uma comunidade parada. Uma igreja que tinha perseverança e só persevera. Nesse tempo aqui, perseverança era fruto, era resultado de passar por grande tribulação, que era comum naquelas igrejas da Ásia. E também, veja o que Jesus diz: e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. E os comentaristas, os teólogos, os especialistas dizem que a igreja de Tiatira tinha tanto amor, eles enfatizavam tanto amor, que acabaram tolerando a influência dessa mulher na vida da igreja. E isso era errado, porque o rebanho de Deus, o rebanho que foi salvo por Jesus, ninguém pode se perder por causa de ensinamentos falsos. O amor de Deus é tão grande, o amor de Jesus é tão grande com o seu rebanho, que não tem um mais importante do que o outro. Porque ele foi capaz de deixar 99 lá no aprisco, reunidas e unidas, e sair em busca de uma ovelha desgarrada. E quando a encontra, coloca nos seus ombros, cura suas feridas, como o próprio Oséias de Paula canta, e traz para dentro do redil. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. E se você quer saber mais sobre isso, tem lá a história da dracma perdida, tem lá a história do filho pródigo. Jesus não deixa ninguém para trás que é do seu rebanho. E ele ainda diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me conhecem. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Para nós, para o pastor, para o obreiro, todos são salvos. Nós não pastoreamos para bodes. Nós não pastoreamos para lobos. Nós somos pastores de ovelhas. Então, para nós, todo mundo é ovelha. Até que as obras de cada um os revelem. E a gente não tem essa obrigação de adivinhar, porque quem adivinhava já morreu, que foi a mãe de Ná. Então, não tente adivinhar que fulano é ou fulano não é. Não se preocupe com isso, se preocupe com a sua vida. Porque você não vai dar conta da vida do outro, nem eu. Nem você e nem eu. O que eu digo aqui, digo para todo mundo. Então, vamos cuidar cada um da nossa vida. Mas o fato aqui é que a igreja tolerava esta mulher e ela causou muito prejuízo à igreja. Como diz a própria carta, essa mulher tinha os seus seguidores. E não é novidade nenhuma nas igrejas do Novo Testamento, no início das igrejas. Mesmo as igrejas que tinham 9 dons, havia os grupos, isso nunca deixou de existir. E esses grupos nunca foram de Deus. Grupos nunca foram de Deus. Mas a gente acha bonitinho, grupo A, grupo B, grupo C. E nós não somos diferentes. Às vezes nós fazemos de conta que não estamos vendo, para não causar mais estresse, para evitar fadiga. Mas grupo nunca foi de Deus. Porque geralmente eles trabalham em competição, cada um quer fazer o melhor, para mostrar para o outro, não é para Deus que ele faz o melhor. E não é isso que a Bíblia nos ensina.
E o texto diz que essa mulher tinha os seus seguidores. Em um momento, Jesus diz que vai matar os seus filhos. Os filhos aqui não eram os filhos naturais, eram os filhos que seguiam os seus ensinos. Nós, a igreja, somos filhos de Deus. E os ensinos que nós devemos seguir são os ensinos de Jesus. Tudo que não confere com os ensinos e os princípios ditados e falados, verbalizados por Jesus, nós estamos falando a mais. Nós não precisamos de filosofias do mundo, de conceitos filosóficos para ministrar a igreja. Tem a palavra de Deus que deve ser ensinada e ministrada para os filhos de Deus. Uma vez que nós aprendemos a palavra de Deus, uma vez que nós compreendemos a palavra de Deus, uma vez que nós temos discernimento e entendemos aquilo que é falado, nós evitamos uma série de situações ruins na igreja. E na igreja de Tiatira, apesar de ser uma igreja de obra, de fé, de amor, de perseverança, das últimas obras ser maior do que as primeiras, tinha um problema. Na igreja tem que ter equilíbrio. Na igreja de Jesus, ele nunca tolerou o errado. E quando as pessoas não falam do que é errado, ele vem e fala. Porque ele é o dono da igreja. E ele diz, ele já falou sobre os filhos de Jezabel, agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis, que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás, porque essa mulher ensinava que para conhecer e combater Satanás, precisava de conhecer as profundezas de Satanás. Na verdade, isso era um ensino gnóstico que vem desde o primeiro ano que a igreja foi fundada e que causou muitos prejuízos à igreja. E esses gnósticos geralmente eram judeus antigos que falavam de um conhecimento que as pessoas deviam ser iluminadas, que as pessoas deviam ter um conhecimento especial sobre essa questão das profundezas de Satanás. Eu disse aqui na semana passada que houve um tempo nas nossas igrejas em que a moda era falar sobre batalha espiritual. Quando se divulgava que certos oradores famosos estavam em determinada igreja, o assunto era batalha espiritual, as igrejas lotavam, e ficavam duas, e às vezes tinham seminários que ficava o sábado inteiro falando sobre batalha espiritual, não dizia uma palavra sobre conhecer Deus, mas dizia tudo sobre conhecer o diabo. E se tem uma coisa que nós devemos saber, que nós precisamos conhecer, é Deus. Primeiro você tem que conhecer Deus, porque o discernimento que você tiver de Deus vai te dar discernimento sobre as astutas ciladas do diabo. Você vai vencer as fortalezas espirituais do mal. Mas você precisa conhecer Deus. Deus é a origem da nossa vitória. É o objetivo da nossa vitória. Porque só se vence as trevas com a luz. E Deus é luz. Jesus diz no versículo 24 e 25 assim: digo todavia a vós outros, os demais em Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, eu não
outra carga eu não jogarei sobre vós. Isto é, a única reprimenda que eu tenho contra esta igreja é que ela tolera estes ensinamentos. E eu não vou punir a igreja como alguns advogam e pregam. Eu não vou punir os fiéis por causa dos infiéis. Os infiéis, Jesus vai tratar com eles separadamente. Por que punir aqueles que estão fazendo as obras de amor? Por que punir aqueles que têm fé? Por que punir aqueles que venceram com perseverança as tribulações daqueles tempos difíceis? Por que punir aqueles cujas obras últimas eram maiores do que as primeiras? Nunca deixaram de trabalhar. E esta é uma filosofia bíblica, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Deus não tem o culpado por inocente, não tem o inocente por culpado. Cada um levará os seus próprios pecados. Jesus trata individualmente com aqueles que erram, com aqueles que pecam. E aqui nós aprendemos nesta palavra que Jesus dirige essa carta a essa igreja e diz para esta profetisa, porque se fosse nós já condenaríamos sumariamente. Ele diz: dê-lhe tempo para arrepender. Sempre há uma possibilidade de arrependimento. E Jesus deu esse tempo. E Ele que conhece os corações diz que eles não se arrependeram. Aí Ele vem agora com as sentenças. Ele diz: eu matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Mas antes ele diz: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, tanto ela quanto os seus seguidores. O adultério aqui, a prostituição aqui, é a prostituição cultual. Quando se falava de culto pagão, neste tempo se falava de prostituição cultual. Isso era uma coisa que Deus não admitia no meio do seu povo, nunca admitiu, nem no Velho e nem no Novo Testamento. Então Deus, Ele faz aqui um juízo sobre estas pessoas. O interessante é que quem está errado sabe que está errado. As pessoas que estão erradas nunca foram enganadas. Eles sabem que estão errados. João diz: eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. Jesus diz: quando for o fim, quando vier o fim de tudo, Ele vai enviar os anjos. Porque os anjos não erram. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar os salvos dos não salvos. Então não há motivo para nós nos espelharmos nos outros. O nosso espelho é Jesus. A nossa referência é Jesus. Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer permanecer firme com Deus? Olhe para Jesus. Porque em Jesus você não vai se enganar. Em Jesus você não vai fazer julgamento errado. Hoje eu não vou na igreja porque fulano não vai. Hoje eu não vou na igreja porque é final de ano. Eu não vou falar porque vocês não merecem, vocês estão aqui. O que eu vou falar para vocês, para os irmãos que vieram, se eles não merecem? Se todos estivessem vendo na internet, aí eu ia jogar lá na internet. Mas eu não vou falar, porque vocês não merecem. A bênção de Deus é para vocês.
Vocês me perdoem a minha franqueza, mas eu não oro para quem não vem, a não ser que esteja doente. Abençoa os que não vieram, eu não faço isso. Abençoa os que não contribuem, eu não faço isso. De maneira nenhuma. A bênção é para quem é fiel. A bênção é para quem tem compromisso. A bênção é para quem está na igreja. Eu pergunto para vocês, se Jesus vier no dia, entre o dia 23 e 25 de dezembro, o que vai acontecer? Se Jesus vier a partir de quinta-feira, quinta-feira, né, que é 24? Sexta. Quinta-feira é 23, né? Amanhã, 23, né? Se Jesus vier a partir de amanhã até domingo. Amanhã é 30. Se Jesus vier amanhã, na quinta-feira, como é que vai ser? Fala para mim. Eu não estou dizendo que ninguém merece, que ninguém não merece descansar, que ninguém não merece viajar. Isso nunca foi pecado. Mas quem conhece o coração das pessoas é Jesus. O meu coração não deve estar nesses dias. Porque é uma preocupação enorme. Isso é mais comércio do que qualquer outra coisa. Nós vamos mudar de ano, sim. Vai começar um novo ano. E com esse novo ano, novas expectativas. E o horizonte natural, o horizonte nos mostra que tem tempestades à vista. Já disse que eu não sou profeta do caos, mas se eu for falar do cenário político, se eu for falar do cenário climático, se eu for falar do cenário de saúde, se eu for falar do cenário das perspectivas mundiais, do que está acontecendo das nações, vocês vão dizer, nossa, o pastor hoje está negativo. Mas quem foi que nos deu vitória até aqui? Foi Jesus. Nós estamos aqui porque foi Jesus que nos deu vitória. E nós temos razões de sobra para dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Depois Jesus vem e diz assim, ao vencedor. Sempre os vencedores têm galardão, sempre os vencedores serão honrados por Jesus. O vencedor é aquele que guarda as obras de Jesus até o fim, como ele diz. Novamente ele destaca a necessidade de perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Diz que o vencedor terá autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas das maldades dos homens poderosos deste mundo e até do poder do governo, mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. Quando ele diz dar poder sobre as nações, Jesus está dizendo que a igreja, que os remidos, que os escolhidos, vai reinar com ele durante 1000 anos sobre as nações. Sobre a estrela da manhã, Jesus é a própria estrela da manhã. Qual maior recompensa para um vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? E quem tem ouvidos, ouça. Isso significa dizer, em todas as cartas ele diz, preste atenção no que eu estou dizendo. Obedeçam aquilo que eu estou dizendo. Não é só ouvir por um ouvido e sair pelo outro. É prestar atenção no sentido de obedecer e tirar as lições necessárias para que nós possamos seguir em frente. O que é ruim, vamos deixar de lado. O que é bom,
isso vai servir para nós. E é assim que Jesus escreve esta carta para a igreja de Tiatira. Na próxima semana, se Deus nos permitir, se Jesus não arrebatar a igreja, nós vamos estar aqui para falar sobre a igreja de Sardes, que certamente é uma outra carta com particularidades e peculiaridades diferentes, e com certeza tem lições importantes para nós aprendermos. Você pode receber essa palavra, irmão? Deus abençoe abundantemente a sua vida.